Oi, gente, vamos bater um papo aqui? Eu quero esclarecer umas coisas para vocês. Em 2019, eu tomei conhecimento, descobri aquele caso lá da Beatriz de Petrolina. Eu fiquei muito impressionada com o caso e peguei o vídeo e baixei no meu computador para ver melhor o rosto do suposto sujeito que fez a barbaridade com ela. E usei um aplicativo muito eficiente, aplicativo Remini, que tem na Play Store. E usando esse aplicativo, eu consegui uma melhor imagem. Eu tentei entrar em contato com a delegacia de Petrolina e os policiais que estavam cuidando do caso para eu dar uma posição do que eu tinha descoberto. Mas foi muito difícil. Todas as delegacias que eu ligava não atendiam e passavam para outro lugar, para outro telefone e nada. Acho que era época de festas. Quando eu finalmente consegui falar com alguém, a pessoa me disse assim: passa pelo 0800 todas as informações que a senhora tiver. Mas não era isso que eu queria, gente. Eu queria dar minha contribuição, porque eu já tinha trabalhado em Instituto de Criminalística, como eu falei para vocês. Minha intenção era debater com alguém que estivesse no caso para poder dar umas ideias. Porque já que a polícia pede para a população ajudar, se a gente quer ajudar, eu acho nada mais que justo que eles ouçam a gente, né? Mas pelo fato de eu ter dito que eu era do estado de São Paulo e ser aposentada, isso afastou alguma possibilidade de diálogo. Só muito tempo depois, acho que uns 15 dias depois, eu realmente tive uma resposta, porque uma pessoa da investigação de lá me ligou e foi muito simpático. Nós nos falamos por WhatsApp e eu passei as imagens que eu tinha obtido e também algumas informações que eu achava que seriam interessantes para o caso. Só que ele me falou que eu teria que falar diretamente com a chefe da investigação do caso. Me passou o número dela. Eu mandei uma mensagem de WhatsApp e perguntei o nome, porque eu não tinha certeza se eu tinha adicionado o número certo. Então eu perguntei: é a doutora tal? Eu falei: foi o seu funcionário, o senhor tal, que me indicou, gostaria de falar com a senhora sobre o caso. Ela apenas visualizou e não respondeu. Nesse meio tempo, em que eu estava tentando falar com a delegacia de Petrolina, eu tentei falar com a mãe da Beatriz por muito tempo. Não consegui nada, nem pelo Facebook, nem pelo WhatsApp que constava lá, nada. Até que eu consegui falar com a irmã da Beatriz, filha da dona Lucinha. Ela me passou o telefone do pai e falou: olha, quem está falando em nome da família é meu pai, porque minha mãe está muito abalada. Então eu consegui finalmente falar com a dona Lucinha. Eu passei tudo que eu tinha descoberto para ela. Ela me agradeceu, mas eu acho que ela não levou muito a sério, gente, porque a pessoa que está numa situação dessa como ela estava, ela não acredita que alguma pessoa de fora possa dar uma informação concreta, porque chegam tantas informações falsas que as pessoas ficam assim sem esperança nenhuma. Então, depois daquele contato, ou tentativa de contato, né, com a responsável pelo caso, eu dei uma desanimada. Não posso negar isso. Aquele primeiro oficial que tinha falado comigo ficou de me dar uma resposta, mas nunca essa resposta chegou. Mas eu tenho aqui no meu celular todas as conversas que eu tive. Eu posso provar que eu tentei esses contatos. Agora eu vou mostrar o vídeo que a polícia apresentou na época como sendo o do suspeito de ter tirado a vida de Beatriz e que hoje foi confirmado, né, agora no presente momento, que foi ele realmente que fez o ato com Beatriz.
Então eu vou mostrar e vou colocar umas observações que eu fiz sobre esse vídeo.
Em primeiro lugar, eu notei o rapaz muito inquieto, andando de um lado para outro, como se estivesse olhando para todos os lados e pensando que alguém estivesse o observando. Em dado momento, ele se encosta no muro e parece vomitar. Talvez ele estivesse sob efeito de bebida ou outra substância ilícita. Ele pega uma moto que estava no meio-fio e leva para a calçada, o que é muito estranho isso. Será que ele estava preparando uma fuga usando essa moto? Depois ele senta no meio-fio, tira a faca que estava no calçado, na meia, se levanta e vai em direção ao colégio. Quando ele passa na altura de um poste, que vocês podem observar no vídeo, ele coloca a faca no bolso. Segue em direção à esquina. Ali ele encontra um casal, desce da calçada e vai em direção a esse casal, que se assusta. O homem se coloca em posição de defesa e se vira de frente para ele. Alguns segundos eles ficam se olhando. Depois cada um vai para o seu caminho. O que será que assustou o homem? A expressão dele? Porque na foto que eu vou mostrar para vocês, que eu tirei do vídeo e usei o aplicativo, ele estava com o olhar muito parado. Deve ter sido isso que chamou a atenção do homem. Outra coisa que me chamou a atenção é que no momento antes dele tirar a faca do calçado, ele estava com um celular na mão, conversando com uma pessoa. Parece que ele recebeu uma ordem ali para entrar no colégio. E é estranho essa coincidência dele estar usando o celular, falando com uma pessoa, e logo depois pega essa faca no sapato e sai rapidamente em direção ao colégio. Depois ele entra no colégio e comete o ato, que nós já sabemos. Outra coisa muito importante nessa história toda é o seguinte: alguns dias antes do acontecido com Beatriz, as chaves de umas salas do colégio foram furtadas. Depois que a Beatriz foi encontrada naquele estado, que todo mundo sabe, se procurou ali algum estranho, que houvesse entrado no colégio, e viu-se que não tinha ninguém saído, e procuraram nas câmeras para ver se algum suspeito tinha saído. Não encontraram nada. Como é possível uma coisa dessa? Se ele entrou, ele teria que ter saído, e as câmeras teriam que ter mostrado ele saindo. Se não mostraram, o que pode ter acontecido? Na minha opinião, ele pode ter entrado em alguma daquelas salas e se trancado, esperado a confusão toda terminar para poder sair. É isso que eu falei para a polícia de Petrolina, porque não tem lógica. O cara ia se evaporar no ar. Se foi isso, foi uma coisa planejada. Já foi tirado as chaves antes, tirado, furtado, para depois se cometer o crime e o assassino se esconder numa das salas. Talvez seja aquela sala que eles falam que era de balé, que depois foi reformada rapidamente pela direção do colégio e que não foi periciada, porque no momento estava trancada. Que eu fiquei sabendo que as salas que foram periciadas eram aquelas que eles tinham as chaves. As salas que tinham sido roubadas a chave
eles não conseguiram entrar. O suspeito, que a gente tem que falar, né, para não dizer exatamente a palavra, para não ser bloqueada pelo YouTube, poderia perfeitamente estar dentro da sala, trancado. Uma coisa que foi falado, que eu não concordei, foi o seguinte, que ele era um negro. Não sei se vocês lembram, mas isso deu muita confusão. Inclusive, funcionário do colégio foi acusado de ter participado pelo fato de ser negro, né? E eu falei, tanto para a polícia, mandei mensagem, quanto para a dona Lucinha. Ele não é negro, ele tem uma pele tipo assim, meio amarronzada, né? Aquele tipo característico do Nordeste, bronzeado e cabelos enrolados. Agora, no vídeo, pelo fato de ser à noite, foi facilmente confundido com uma pessoa sendo negra, mas não, ele não é negro. Pode-se até dizer que ele tem uma mistura, mas do jeito que foi propagado, todas as pessoas estavam procurando um negro, né? Quem que ia procurar uma pessoa com essas características? Bronzeado? Nada. E outra, quem é bronzeado pode deixar de ser. Só deixar de ir para o sol, que deixa de ser. E foi usado um aplicativo para colorir ele, na época, que ficou amarelado a foto. Ficou estranho, porque não ficou nem branco, nem preto, ficou amarelado. Eu notei que ele tem uma entrada muito profunda no cabelo. E isso é uma característica genética. E atrás da cabeça, ele tem um tipo de uma falha no cabelo. O que me deixou muito intrigada é que outra pessoa envolvida no caso também tem esse tipo de falha no cabelo e também atrás da cabeça parece que tem essa falha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa pessoa que eu estou me referindo é o Alisson, o rapaz que a polícia acusa de ter apagado os vídeos do colégio. Eu vou confessar para vocês que no primeiro momento eu até desconfiei que fosse o Alisson que tivesse entrado no colégio, porque é incrível essa coincidência do cabelo deles ter essa mesma falha nessa entrada. Então o suspeito de ter feito isso com a Beatriz, ele tem o cabelo mais cheio, né? Mas o Alisson tem o cabelo batido. Mas se vocês examinarem exatamente, se o suspeito tiver o cabelo raspado, deixado bem curtinho, vai ficar o desenho igual o cabelo do Alisson. E também o formato do rosto do Alisson é bem parecido com o dele, mas aí eu observei o Alisson através do Facebook dele e que não era o Alisson, porque até isso eu desconfiei que tivesse sido ele que entrou no colégio, né? Porque ele teria tanto medo assim que as câmeras mostrassem alguma coisa. Não é estranho? Mas depois eu comprovei, não é o Alisson que entrou no colégio. Mas poderia ser um parente, né? Porque característica genética se passa de um familiar para outro. E eu observei também outros parentes do Alisson que têm o mesmo sobrenome e a mesma origem genética. Os homens dessa família têm essa falha no cabelo, essa entrada profunda. Só não vou mostrar aqui porque é entrar na intimidade de outras pessoas, né? Mas eu tenho o Facebook dessas pessoas. Inclusive, uma criança dessa família, eu observei que já nasceu com uma falhinha nesse local de cabelo. Então, no futuro, ela vai apresentar a mesma falha que esse rapaz tem.
Outra coisa que foi falada, e se foi a direção do colégio que deu a declaração, eles mentiram, porque existe aí na internet reportagem falando isso, que Alisson era funcionário do colégio. Não é. Alisson tinha uma empresa de informática junto com sua irmã. A firma de informática desse Alisson prestava serviços em vários estados brasileiros do Nordeste. Será que a direção do colégio é capaz de provar que havia vínculo empregatício de Alisson com esse colégio? E além disso, eu encontrei uma publicação de um Alisson com o mesmo nome que diz que Alisson é funcionário do judiciário. Agora, será que existem duas pessoas com nome e sobrenome igualzinho nessa região do país? Pode até ser, só que não é um nome comum. E se for isso, se for o mesmo, é muito suspeito, porque o fato de ser um funcionário do judiciário envolvido num problema desse é, no mínimo, suspeito, porque onde Alisson passou esse ano que esteve foragido? Se ele era funcionário do judiciário, ele trabalhou nesse período ou esteve de licença? Então vamos pedir um esclarecimento aí, tá? Porque esse mistério tem que ser desvendado. Nós, o povo, queremos saber. Alisson era mesmo funcionário do judiciário em 2015? Eu notei que agora esse Facebook que existia da irmã dele não se consegue mais entrar. Deve ter sido excluído. A irmã de Alisson, chamada Tatiana Magna, era sócia dele nesse site que eu apresento o link na descrição aqui abaixo. Havia o nome dela nesse site. Depois de 2019, quando eu pesquisei o caso, parece que a sociedade foi desfeita e o Facebook dela apagado. Tatiana era funcionária ou diretora de uma escola de educação para crianças na época. Será que a sociedade foi desfeita porque a irmã dele encontrou alguma prova do envolvimento do irmão Alisson, no caso Beatriz? Porque o suspeito confessou e agora ele está voltando atrás. Será que é medo de ter feito um ato tão bárbaro e cair na cadeia, os outros presos saberem do que ele fez e quererem se vingar? Ou será que é medo de ser uma próxima queima de arquivo? Porque se teve um mandante, ele corre muito risco. Outra coisa que é estranha, não sei se vocês lembram, mas na época que Alisson estava fugitivo, foi colocado cartazes nos postes dizendo que ele era procurado. E um homem foi filmado arrancando esses cartazes do poste. Parecia que ele era um homem forte e gordo, mas na minha opinião não era. Quem tirou esses cartazes era um homem magro usando uma japona muito estufada. Usava essa japona para dar a impressão de que era um homem gordo. Eu questionei esse assunto do rapaz que estava tirando os cartazes com essa pessoa lá de Pernambuco, e eles me disseram o seguinte, que quem estava fazendo isso era um andarilho e que depois foi preso. Vamos questionar uma coisa. Ele estava com uma japona nova
e bem vestido, não estava parecendo que era um andarilho. E outra coisa, no clima de Pernambuco, é muito estranho uma pessoa andar com uma japona, ainda mais com capuz. Poderia ser o próprio Alisson, se passando por uma pessoa mais gorda, usando uma japona com enchimento. Agora, se o Alisson tinha essa firma de informática, que prestava serviços em vários locais de Pernambuco e também até em outros estados, era funcionário público do judiciário, será que ele teria tempo de ser funcionário também do colégio? Eu acredito que não. Eu acho que ele apenas prestou serviços para o colégio. E nesse caso, foi um servicinho de apagar as imagens das câmeras, porque ele é um cara especialista em informática. Agora, a pessoa, sabendo que ocorreu um caso tão bárbaro, né, que ele soube que havia esse caso de morte da menina, e se prestar a isso de apagar câmeras de segurança. Agora, será que no período que ele ficou fugitivo, ele ficou prestando serviços lá em Juazeiro? Porque talvez ele fosse funcionário de Juazeiro, mas ele morava em Petrolina, né? No dia 18 de julho, a Polícia Civil cumpriu mandato de busca na casa de Alisson Henrique de Carvalho Cunha, em Petrolina. Os pais de Beatriz, Lucinha Mota, Sandro Romilton, além de amigos do casal, saíram do Fórum de Petrolina e foram até próximo à casa de Alisson. A informação recebida por eles era que o suspeito estava escondido em casa. No dia 8 de outubro, a mãe de Beatriz realizou um ato de repúdio na frente da Câmara de Vereadores de Petrolina. O protesto foi contra o espaço concedido na tribuna da Casa Plínio Amorim ao advogado Wanky Medrado, que defende Alisson Henrique Carvalho, suspeito de ter apagado imagens das câmeras de segurança que poderiam ter ajudado nas investigações do assassinato da menina. No dia 12 de dezembro, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva do funcionário terceirizado do colégio, Alisson Henrique Carvalho Cunha. Segundo o MPPE, ele havia apagado as imagens da câmera de segurança e atrapalhado as investigações. Também em dezembro, o advogado do colégio onde Beatriz foi encontrada morta disse que não houve manipulação das imagens dentro da instituição, e sim uma falha da polícia no manuseio dos HDs. O homem suspeito de apagar as imagens das câmeras de segurança do colégio onde a menina foi encontrada foi conduzido coercitivamente pela polícia para prestar depoimento sobre o caso. Os pais de Beatriz comentaram a decisão e lamentaram o fato do pedido de prisão do homem, que, segundo eles, era funcionário do colégio, ter sido negado pela justiça. Aqui podemos perceber que os pais de Beatriz pensavam que Alisson fosse realmente funcionário do colégio, o que eu não acredito. E porque há outro vídeo onde o suspeito de ter feito o ato com Beatriz
aparece conversando com algumas pessoas que eram da direção do colégio. Qual o assunto que eles teriam para conversar? Outro detalhe, no local onde Beatriz foi encontrada, com tantos ferimentos, teria que haver muito sangue naquele local, o que não ocorreu. Então, provavelmente, a morte não foi naquele lugar em que ela foi encontrada, e sim em uma outra sala, que pode ser, na minha opinião, uma dessas salas que estava trancada, a tal sala de balé. Porque pessoa da direção do colégio agora se mudou para Portugal? Será que é para não responder essa indagação sobre Alisson? Sobre o fato de terem declarado que Alisson era funcionário do colégio, quando na realidade não era? Por que tanto sigilo? Se Dona Lucinha me declarou que nem os advogados dela, na época, tinham acesso aos autos do processo. Onde já se viu isso? Então, tem que ser federalizado, sim, esse caso. Porque esse mistério tem que ser desvendado. Queremos resposta. Aí quando eu liguei, eu perguntei para o policial se eles tinham conseguido material genético do suspeito na arma, em algum lugar. Ele me disse que a quantidade era muito pequena para poder fazer um exame de DNA. E a Dona Lucinha também me falou isso. Isso foi em torno de 2019, 2020. Agora, nesse ano, eu vi uma policial declarar que conseguiram lá separar o material genético para obter as provas. Que antes eles não tinham a tecnologia suficiente para isso. A tecnologia existe e há muito tempo já se consegue fazer esse tipo de exame. Acontece que a polícia brasileira, eu já descobri isso, não tem o conhecimento necessário, muitos lugares não têm os conhecimentos necessários para fazer esse tipo de exame. Agora existe uma ciência chamada genealogia genética. Está sendo usada para desvendar crimes. Só que a maioria dos estados não tem muito conhecimento disso ainda. Isso no Brasil, né? Porque em países mais evoluídos já está sendo usado há bastante tempo. Então, como é feito isso? Por exemplo, ocorre um crime. É recolhido o material genético, sangue. Vai para um laboratório e identificado o DNA. Antigamente, o que se fazia? Só se tivesse um suspeito, havia comparação. Hoje, já não precisa-se mais fazer apenas com a comparação. No caso aí da Beatriz, eles tiveram sorte porque o Marcelo já estava preso. Se ele não tivesse preso, provavelmente, muitos anos se passariam até se obter alguma prova e encontrar o suspeito. Ou talvez nem encontrassem. Se fosse um cara que nunca tivesse passado pelo sistema prisional, como é que se ia achar esse cara? Seria uma agulha num palheiro, porque estavam procurando um negro, né? Aí aparece um cara que não é negro, é meio cafuso, como se fala aí na gíria antiga, né? Falava que era cafuso. Não tinham nenhuma foto do suspeito. E essas fotos aí, um tipo retrato falado, não dão nenhuma ideia que parece com o Marcelo. Eu mesma já questionei uma professora de genética forense. Por que no Brasil não se usa a técnica de genealogia genética para a solução de crimes? Sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Acho que ela não quis se comprometer dizendo que a polícia não sabe dessa técnica ainda. A polícia brasileira, né? Eu posso citar um exemplo? Aqui, ó. Tem um caso aí que aconteceu. Dois velhinhos foram jogados numa estrada, mortos, e foi tiradas as digitais dos pés e das mãos deles. Provavelmente eles vieram de um asilo. Por que foi tiradas essas digitais? Para não ser identificada essas pessoas e não saberem de que asilo eles vieram. Aí na reportagem, o policial, os policiais lá do caso, a delegacia, pede que as pessoas que tiverem conhecimento do caso, que mandem alguma declaração. Brincadeira, né, gente? Quem que vai saber quem é essa pessoa? Se os cadáveres são enterrados, né, eles não vão mostrar o rosto das pessoas que morreram para ninguém, a não ser para os policiais. Como as pessoas de fora vão conseguir identificar quem são essas pessoas? Agora, tem um jeito de identificar. Através da genealogia genética, seria facilmente identificado quem são essas pessoas. Agora, se eu ligar lá e falar, eu posso ajudar nesse caso, eles vão falar, não, gente de fora não pode, né? Eu acho que vai acontecer igual no Pernambuco.
Ah, não pode porque é de outro estado, já está aposentado. O que a senhora sabe que nós não sabemos? Agora eu falo, se eu tivesse o resultado desse DNA, dessas pessoas que foram jogadas lá na estrada, eu poderia colocar num banco genético de sites genealógicos e chegar à identidade dessas pessoas. Como é que se faz para chegar na identidade de uma pessoa nessas condições? Pega o resultado do DNA, sai um número bem grande lá que identifica, esse número é particular de cada pessoa. Pega-se esse resultado e leva-se para um site específico para descobrir a família que essa pessoa pertence. São milhões de dados das pessoas que existem nesses sites. São catalogados há muito tempo. Então, chegando a esse número, que eu falei que é um número grande, que identifica uma pessoa, se joga nesse site e há muitas pessoas pesquisando que já têm experiência no assunto, vai falar, olha, essa pessoa pertence a tal família. Aí se identifica várias pessoas que são parentes dessa pessoa que a gente está procurando. Não vou dizer que seja uma pesquisa muito fácil, demora um pouco, mas se chega a um resultado. Então, quando me disseram isso, que tinha pouco material, eu achei meio estranho, mas fiquei na minha, né? E agora, com essa entrevista de que havia a quantidade suficiente, eu fiquei sabendo, eu tive a conclusão que realmente não foi a quantidade de material genético que faltou aí nessa história, foi falta de conhecimento. Agora, quantos casos não acontecem nesse Brasilzão que ficam todos esquecidos, porque não usam as técnicas corretas? Eu fico pensando num caso que aconteceu lá no sul do país, de uma moça, gente, que sofreu, palavra que não pode ser dita, né? Eu vou dizer de trás para frente. O-ex-tru. E depois foi jogada numa linha de trem para ser esmagada. E ela sobreviveu. Agora imagine, esse caso não tem solução até hoje. Eu quero que vocês pensem que essas pessoas que fizeram isso com essa moça estão livres, leves, soltos entre nós. Será que foi colhido material genético naquela época? Porque se foi, dá para hoje fazer esse tipo de exame e chegar aos verdadeiros culpados. Então, eu vou deixar meu recado aí para o pessoal que acha que fizeram muito aí nesse caso da Beatriz. Vão estudar mais. E o comportamento aí do Judiciário de Pernambuco deixou muito a desejar, viu? Não deram apoio nenhum para dona Lucinha. Uma vergonha. É um aplicativo realmente fantástico. Para as pessoas que duvidarem da eficiência do aplicativo, eu vou mostrar aqui duas fotos da minha infância que eu usei esse aplicativo. São fotos antigas em preto e branco. Elas apenas se tornaram mais reais. Não teve modificação nenhuma. Não é Photoshop. Apenas deixa a foto mais real possível. Quem duvidar da eficiência é só ir lá na Play Store, baixar o aplicativo e usar nas suas fotos. Aqui vou fazer uma ressalva. Este aplicativo funciona muito bem para fotos, principalmente as antigas. Mas nesse caso, eu usei em cima de uma foto que eu tirei de um vídeo, por isso a imagem ficou um pouco distorcida. Mas dá para notar alguns detalhes, como por exemplo, o olhar parado e a boca entreaberta mostrando os dentes.
link na descrição do vídeo. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu Demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada.